Shalom, shalom, queridos. Mil perdões, estava aqui em outra conta e eu tive que fazer essa alteração aqui agora. Já vou passar para vocês, já vamos começar a nossa live. Hoje nós estamos aqui iniciando, né, o nosso mais uma live juntamente agora com nosso amigo Bispo Rinaldo, para que nós possamos, né, acessar as dimensões do sobrenatural e falar um pouquinho sobre essa chamada e esse momento espiritual específico, que é a formação da Torre 24/7 em Cabralha. Gente, o que é uma Torre 24/7? Gente, muitas pessoas ainda elas desconhecem, né? Desconhecem esse mover, desconhecem exatamente o que é a torre e de fato nós precisamos entender a torre. O Jonathan já está aqui. Jonathan, dá um toque para o bispo, porque eu não sei se ele está sabendo do fuso horário. Porque agora que eu lembrei, agora que eu atentei, eu marquei com ele nesse horário, só que lá na terra dele é 1 hora menos, né? Então a gente precisa organizar aqui para nós podermos entrarmos juntos. Quem vai estar participando conosco? Amigo, um homem de Deus, um homem que tem uma representatividade da nação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele, mas enquanto ele acessa aqui, eu vou falar um pouco mais ainda sobre a torre de intercessão. O que a torre de intercessão ela significa para a nação? O que a torre de intercessão ela de fato é importante? Primeiro, o que é uma torre de intercessão 24/7? É um lugar físico, tá certo? Existem torres virtuais, torres que são centralizadas numa plataforma, que cada um entra hora a hora. Nós estamos também com um projeto de uma torre virtual, mas o que mais nos importa agora, nesse momento, é trazer a torre 24/7 em Cabralha. Por que Cabralha? Antes de tudo, Cabralha é a cidade em que foi a primeira cidade do descobrimento. A primeira cidade do descobrimento. Então, essa cidade, ela foi considerada até um tempo, né, agora recente, como erroneamente como um lugar anexo, né, à cidade do descobrimento, que seria Porto Seguro. Porém, de fato, Porto Seguro não é a primeira cidade, né? Porto Seguro não é o lugar do descobrimento, e sim Cabralha. E o Senhor tem nos chamado a atenção para isso. E quando nós vimos, né, a necessidade de entrarmos para ajudar e cooperar com Cabralha, o Senhor nos levou, juntamente com uma grande equipe, homens de vários estados brasileiros, mulheres de vários estados brasileiros, para realizar ali em Cabralha, na Bahia, sul da Bahia, perto de Porto Seguro, realizar ali em Cabralha, no ano passado, a remissão da terra e depois o resgate da primogenitura. E, de fato, o Bispo Rinaldo, ele vai falar um pouquinho aqui depois, mas ele tem uma participação em termos de nação sobre esse conhecimento de resgate de primogenitura, e ele vai cooperar muito conosco aqui. Então, de fato, a Cabralha é a primeira nação, a primeira cidade da nação, a cidade do descobrimento. E isso, para nós, nos chamou a atenção. Por quê? Porque nós estamos falando de santificar a primeira cidade da nação. E nada mais justo e nada mais importante do que entregarmos a essa primeira cidade da nação ao bispo. A câmera está ao contrário. Mas pensa no camarada que cometeu uma irresponsabilidade agora. Fui eu, hein? O que houve? Não, chegou gente aqui. Senta, pastor. E aí fui fazer uma declaração com a moça que, quando eu olhei no relógio, já tinha passado o horário.
tranquilo. Eu estou aqui falando um pouquinho da torre, mas eu esqueci que aí o horário é diferente. É, Aí, será que o bispo está lembrando? Eu pedi até para o Jonathan lembrar o senhor. Mas estamos aqui. Eu estou falando aqui, bispo, sim. sobre Cabrália como a cidade do descobrimento, né? Uhum. Que o senhor tem nos dado, e eu sei que daqui a pouco o senhor vai nos trazer o conhecimento aí, mas a importância de Cabrália como primogênita, né? E os céus de Cabrália, eles interferem sim nos céus do Brasil. E a gente precisa entender isso, e precisa ter a visão sobre isso, porque um versículo até que nós usamos no ano passado, né, para trabalhar nessa questão de Cabrália, é Romanos 11:16, diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então, Uhum. ali, Cabrália é a primícia, é a raiz da nossa nação, né? Que hoje se encontra debaixo de contaminação. Mas, e muitos poucos resistentes ali, muitos poucos empenhados em resistir contra as obras do maligno naquela região. E hoje nós precisamos liberar o céu de Cabrália. Por isso, o Senhor tem nos colocado no coração, juntamente com muitas pessoas da nação, em fazer ali construir fisicamente uma torre 24/7, que é um lugar onde as pessoas durarão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É um grande desafio. O senhor sabe que essa coisa não é pequena. Não estou falando nem a parte de comprar e construir, mas montar uma estrutura dessa, levar pessoas a interceder em um lugar incessantemente, depende de um grande avivamento. E é isso que nós estamos querendo falar sobre Cabrália. E eu agradeço o senhor por estar aqui. Bispo Rinaldo Job dispensa apresentação. Mas ele é um pai da nação, é um homem de Deus. Ele é de Primavera do Leste, em Mato Grosso, uma cidade riquíssima. E o bispo ele tem uma jornada muito grande de ensino da palavra e de trazer princípios, né, para a igreja. Isso é muito importante. E tem mais coisa aí que daqui a pouco eu vou falando, mas o bispo é um tesouro. E graças a Deus o Senhor nos conectou hoje. Somos amigos e Deus tem nos dado a honra de, mesmo à distância, a gente está caminhando junto um pouquinho. E eu glorifico a Deus por a sua vida, bispo. E assim, o que o senhor diz? Eu sei que o senhor é um dos precursores, talvez um precursor da nação sobre o conhecimento de resgate de primogenitura. O que o senhor diz sobre a importância do resgate e as pessoas entenderem um pouquinho o que é o resgate também, né? Para a nação com relação a Cabrália? Primeiramente, shalom a todos, né? Peço desculpa por cheguei atrasado, que nós possamos contribuir aqui. O meu entendimento é pequeno, mas biblicamente nós temos princípios que são estabelecidos por Deus e que eles valem em qualquer lugar no universo. Quando Deus estabeleceu Israel, ele o chamou de o meu primogênito. Mas não existia nações antes de Israel? Sim. Quantas nações? Os fenícios, os egípcios, os gregos, os romanos, enfim, o continente africano que já era povoado, e Deus vai e encontra um homem. Deixa eu contar uma pequena história que eu aprendi com um rabino, que talvez vai ajudar a compreender até mesmo por que Deus está movendo o coração do apóstolo Joelso para trazer essa visão e estabelecer essa torre, esse lugar de vigia sobre a nação. E quando Deus quis entregar a Torá aos homens, então ele procurou, andou por vários lugares e encontrou os gregos. Então ele disse: vocês aceitam a Torá? Eles disseram: o que é a Torá? Então ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Então eles disseram: não, nós não queremos a Torá. Ele procurou os babilônicos
povo de guerra. Ele disse, vocês aceitam a Torá? Ele disse, o que é a Torá? Eles não matarás. Falou, não. Nós gostamos de confronto, de guerra, não queremos a Torá. Então ele encontrou os egípcios e ele disse, vocês querem a Torá? Eles disseram, o que é a Torá? Eles, não adulterarás. Ele falou, não queremos a Torá. Então Deus encontrou um pequeno grupo de 72 pessoas, 72 almas. E ele disse, vocês querem a Torá? Então o líder daquele grupo disse, queremos. E aí ele disse, vocês não vão me perguntar o que é a Torá? Ele disse, não. Aprenderemos, depois obedeceremos. E Deus estabeleceu, por causa deste mérito, está havendo uma interferência, não sei se não é o meu, né? É daí, ó. O meu tá normal. Mas tá ouvindo o chiado aí? Estou ouvindo normalmente, pode falar. O meu tá chiando, mas vamos lá. Aí, quando isso acontece com Israel, Deus estabelece Israel como seu primogênito. Mas ele não é o que nasceu primeiro. Ele é o que amou primeiro. Ele não é escolhido porque Deus amou mais Israel do que as demais nações. Israel ama mais a Deus do que as demais nações. Então, esse princípio de Deus escolher lugares, povos, tribos, pessoas, e estabelecer eles como primogênitos, e dar a eles um direito, uma porção que seja superior aos demais, mas com esta porção também vem a responsabilidade. Normalmente, nós agora, pela Escritura, conseguimos ver que Israel é escolhido como nação, como seu primogênito. Mas Israel é estabelecido com 12 nações, 12 povos, e Deus escolhe um deles para ser o seu primogênito, que por nascituro era Rúben. Rúben profanou a nação, profanou o seu povo. Agora José também é um primogênito, mas ele não é o primeiro na linha sucessória, mas ele é filho, a mãe é o primeiro filho, é o que estabelece a primogenitura, é o que abre a madre. Aqui dá para explicar algo, fugindo um pouquinho, por que Deus diz, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Nós temos dois tipos de gêmeos. Nós temos os univitelinos, né? E, fugiu a palavra, o apóstolo sabe melhor do que eu. Fala bivitelinos. Bivitelinos e univitelinos. Ok, obrigado, apóstolo. Que um nasce iguais e outros nascem diferentes ou separados. Só que eu ouvindo uma explicação em um livro, que o que entra primeiro, normalmente é o que sai por último. Isso. Então, Jacó, no nascimento, ele é o mais novo, mas na formação ele é o primeiro. E o ventre, quando a Bíblia diz que o que abre o ventre é o que entra. O ventre é aberto para que entra a vida. Depois ele sai. E nós julgamos, porque só nasce um, naturalmente, né? Então nós julgamos que ele é primogênito ou porque não tem competição. Então, quando eu olho para a nossa nação, de fato, a nossa nação escolheu, por cultura e até por causa de mentiras dentro da história, não nos contaram a história corretamente. Então, nós vemos hoje ter um ponto turístico, um reconhecimento, né? E dizer, olha, a cidade primogênita é tal. Mas, na verdade, aonde o Brasil foi visto, primeiramente, aonde os navegadores chegaram e colocaram os seus pés, né? Aplacaram os seus barcos, é Cabralha.
Então, espiritualmente, olhando para as cidades, olhando para os estados, como Israel, que são 12 nações, seriam 12 estados, nós temos 27, né? Então, nesses, nós temos um primogênito. Isso dá, naturalmente, direitos, mas também, naturalmente, responsabilidade. E uma torre de oração, uma torre de intercessão, uma torre onde sentinelas vão estar. Não sei se está acontecendo aí, mas aqui está. A sua imagem não está muito boa, mas o áudio está ótimo. Ok. Não sei se está acontecendo aqui, mas está um chiado muito forte também. Que eu não estou me ouvindo aqui, mas se tiver... está ouvindo bem, pode ficar tranquilo. Então, dentro do princípio da primogenitura, já foi feito, Deus já dirigiu o apóstolo Joelso para fazer o resgate da primogenitura da nação, né? Sendo Cabralha como a cidade primogênita, a Bahia como o estado primogênito. E eu estava me lembrando que o apóstolo Léo, há uns anos atrás, eu não estive presente, eu não pude ir, mas até fui convidado para ir na Bahia e fazer uma oferta, um resgate da Bahia como estado primogênito. Sim. E isso tem uma interferência muito grande, por quê? Porque a maior influência de feitiçaria sobre a nação brasileira normalmente tem entrado pela Bahia, que é o responsável espiritual, onde deveria ter uma sentinela, onde deveria ter um estandarte levantado dizendo, opa, para tocar aqui tem que passar por aqui. Então, desde o primeiro dia que eu ouvi o apóstolo falar sobre a torre, sobre essa sentinela em Cabralha, que ferveu o meu coração. Eu não tenho força, nem uma capacitação para abraçar com mais ênfase, né? E ver esse projeto de Deus sobre a nossa nação e saber que lá vai ser um portal para nos abençoar. E aí, quando você descobre que há um portal, que há algo que nos abençoa, existe o princípio de Gênesis 12. Eu abençoo aqueles que te abençoarem. Então, aqui não é um clamor por necessidade, é um esclarecimento, é uma oportunidade para que nós recebamos desta unção. Eu acredito que a unção que é dada ao primogênito, ela é uma unção que provoca aceleração. Eu tenho visto pessoas, apóstolos, serem resgatadas e sofrer uma influência assim, quase inexplicável a velocidade. De ter de volta, recuperar coisas que tinha deixado, tinha perdido, passou a oportunidade, elas voltarem. Surgirem novas oportunidades, da qual a pessoa, às vezes, com 20, 30 anos ou mais, nunca terá acontecido. E eu vejo que esse é um agir de um aceleramento. Mas não são todas as ações que provocam esse aceleramento. A maioria das formas de ofertar, elas são sementes. Elas apenas vão gerar no futuro. Mas eu acredito que esse portal espiritual que está estabelecido sobre esta nação, que haverá esse aceleramento naqueles que tiverem um compromisso de abraçar. Nós temos 3 formas de fazer a obra, de abraçar a obra, de nos envolver com a obra de Deus. E nós não temos a obra de Deus apenas em discipulado. Isso é o papel exclusivo de cada cristão, e de fazer discípulo. Esse é um papel de todos nós. Eu tenho que ganhar almas, eu tenho que discipular, eu tenho que preparar essas pessoas para elas irem. Isso é papel do cristão. Mas existe um papel que vai ser representado pelos ministérios. E aqui, nada melhor do que o ministério apostólico,
que é o que desbrava, é o que vai na frente, é o que tem, eu vou colocar o português vulgar aqui, é o que dá a cara a tapa, né? É o que, se precisa, vai pagar o maior preço. E quando a gente abraça uma visão, eu ouvindo o senhor ministrando junto com o apóstolo Coraiola, e o senhor disse, olha, eu e a apóstola, a primeira coisa que a gente fez foi sacrificar sobre esse princípio, sobre esse projeto. E eu acredito que o senhor será um dos primeiros, e já está sendo um dos primeiros, a ser ativado, a receber uma unção de avanço sobre o ministério de vocês, de alcance para ser estabelecido e ter autoridade. Então, com a minha experiência, que não é grande, mas eu confio naquilo que eu vivo, naquilo que eu ensino, eu deixo aqui a minha declaração de fé, naquilo que eu acredito, no princípio da primogenitura, que quem tiver coragem de colocar o sangue, uma semente, um suor, algo neste projeto, também vai ter o benefício de ser acelerado, de trazer de volta o estado das pessoas. Porque quando eu faço o resgate de alguém, eu sempre desejo que a pessoa compreenda que ele está recebendo de volta o seu estado natural. Então, hoje, em Israel, eu tenho essa informação, por um curso que eu fiz com um rabinato, que apenas 16% dos nascidos em Israel podem ser considerados primogênitos legítimos. Os outros são maculados, são feridos, têm a sua semente com marcas que tiram o direito. Então, o resgate devolve a esta pessoa o seu estado natural, seu estado original. E sobre Cabralha já foi feito, e eu gostei de uma informação que o senhor me deu, que lá será repetido anualmente o ato do resgate da primogenitura. Isso vai gerar um dínamos, isso vai gerar um aceleramento, uma ação contínua do Espírito sobre a nação. Então, Deus diz para Abraão, se alguém te abençoar, Abraão, eu abençoo essa pessoa. E esses princípios são eternos, esses princípios não são pessoais. Vale para Abraão, mas vale para mim. Deus abençoa quem me abençoa. Às vezes a pessoa recebe mais sendo ele abençoado através da nossa vida do que aquilo que ele fez por nós. A vida do apóstolo Joelson, todas as vezes que eu abençoar de alguma forma, eu vou ser abençoado mais do que o que eu fiz pelo apóstolo. Então, ontem o Jonas diz assim, bispo, o senhor me constrange. E eu faço as coisas assim por naturalidade, porque está no meu entendimento, né? A gente foi cooperar com ele comprar um programa, e eu disse, olha, se alguém não quiser participar junto, eu cubro a outra parte. Aí olha ele aí, acabou de mandar uma mensagem. Ele disse, não, apóstolo, todos aceitaram. E o senhor vai cumprir só com o seu propósito. Aí eu fui e coloquei uma semente a mais e disse, aqui é para você tomar açaí com cupuaçu. Aí ele riu, né, e falou assim, bispo, você é demais. Aí eu fui e mandei 2 versículos para ele. Essas coisas estão dentro de mim. Quando te pedires para ir 1 milha, vai 2. Né? E quando fizer tudo que vos for mandado, dizeis, sou um servo inútil. Então eu acredito, apóstolo, que ainda que o senhor possa ser até criticado, ou ser barrado, rejeitado, por essa tarefa que o senhor se levantou a fazer sobre essa nação, e isso sim é assumir um papel de paternidade sobre a nação, envolver, colocar sua reputação, colocar seu ministério, colocar seu tempo, colocar seu recurso, colocar seus talentos, não em benefício próprio, mas em benefício da nação. Eu sou abençoado com isso. Saber que tem alguém num portal tão importante, e se a igreja entendesse o que é um portal espiritual, e colocarmos o portal principal da nação, onde homens e mulheres vão santificar
todo acontecimento, vão estar de sentinela a cada ciclo que abre e fecha as janelas, nas festas, nos princípios estabelecidos que são eternos, e ter pessoas lá ministrando em um altar, oferecendo sacrifício de adoração, sacrifício de intercessão, sacrifício de louvor, sacrifícios financeiros, enfim, serão muitas pessoas envolvidas para que esse portal mantenha aberto a nossa nação. Estaremos aqui. Isso não é visto de um dia para o outro, mas uma década, 2 décadas desse tempo para frente, haverá sobre a nossa nação algo que para nós se torna natural e costumeiro. Mas o senhor vai ver pessoas vindo do mundo inteiro visitar a nossa nação com um objetivo. Eu quero conhecer este lugar. Eu quero saber aonde é este lugar. Eu sei que Deus tem estabelecido no Brasil muitas torres de intercessão, levantado muitos sentinelas. O meu pastor tem um projeto, e ele tem um projeto de uma torre de adoração que está em atividade, está em movimento. Eu participo anualmente desde do seu estabelecimento. Esse projeto foi dado por Deus a um pastor nos anos 60, em São Martinho, no Rio Grande do Sul. Esse homem subiu com a sua família, 9 filhos, para o centro-oeste do Brasil, porque Deus queria que ele estabelecesse uma torre de adoração no centro geodésico da América do Sul. Ele veio para o Mato Grosso, não teve, talvez, uma iniciativa a princípio, uma força motora, um incentivo, e ele não cumpriu o propósito, mas implantou nos filhos, implantou nos discípulos. Quem o conhecia sabia da sua ênfase, do seu testemunho. Não aconteceu na sua época. O filho mais novo, o herdeiro mais novo, recebe uma palavra de Deus. De 9 filhos, ele é o último, que ele seria como José. O meu pastor tem essa palavra. De 9 irmãos, ele foi o último a se render a Cristo. Com 30 anos, ele se rendeu a Cristo. Hoje ele tem 67 anos, 68. Aí, não, 64, por aí. Ele, há 20 anos, e ele está intuito, né, em aplicar esse princípio. Agora que está nascendo algo físico, mas a adoração e a intercessão e o sonho de estabelecer no centro da América do Sul, aonde nós temos 12 nações e mais 2 Guianas, que são os 12, representam os 12 filhos de Jacó e os 2 filhos de José. Esse projeto é para a América do Sul. Conheci o apóstolo Colaiola há uns 20 anos, não tem isso ainda, ou já tem 20 anos. E quando eu conheci o apóstolo Colaiola, ele estava estabelecendo um trabalho em Palmas. Por um tempo eles tiveram uma retaliação e eles ficaram congregando debaixo de um pé de manga, até que ele estabeleceu fisicamente. Eu já estive lá muitas vezes, já investi lá financeiramente. Um dia eu tinha uma S10 em 2014, 0. Das primeiras viagens que eu fiz fora do Mato Grosso foi lá. Eu não dei conta de voltar. Eu ofertei o carro para ficar lá, porque eu via necessidades. Então estabeleceu-se lá. Lá é um centro para o Brasil. Lá é o centro-oeste do Brasil. Lá é o ponto zero do Brasil. Conheço o apóstolo Joel Angel, que há mais de 30 anos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem uma torre 7x24, que funciona como intercessão. Lá é um portal para a região sul, que ela beneficia o Brasil. Então Deus sempre vai colocar torres de vigia. Deus sempre vai colocar pessoas que vão estar atentos para ouvir os sinais do céu e proclamar os sinais sobre a terra. Então agora nós estamos
tendo algo que vai cuidar do portal principal da nossa nação. Todas as pessoas que eu vi se envolver em projetos como esse, eu vi essas pessoas serem avançadas ministerialmente, ativados, financeiramente, em várias áreas. Eu vou dar um testemunho meu, e eu estou indo lá na Cabralha, né? Estou lá, em nome de Jesus, né? Quero estar lá, quero levar um time aqui. Por quê? Quando eu investi nesses lugares, vou dar um testemunho de 3 lugares. A primeira que eu investi foi no apóstolo Coraiola. Quando eu conheci o apóstolo Coraiola, ele já tinha esse projeto. O lugar físico dele era vou aqui falar com todo respeito, era uma tapera, no meio de uma chácara, no pé de uma montanha, onde nós pegamos e passamos os primeiros 7 dias lá. Eu fiz todos os ciclos, fiz 7 dias, fiz 21 dias e fiz 40 dias várias vezes de jejum. A interferência aqui, eu não sei qual é a interferência, então estou sentindo a interferência aí. Mas vamos continuar. Tá interferindo um pouquinho, mas dá para... Não tem o outro aparelho ligado aí por perto, não? Não, apóstolo. Sintonizado com o mesmo? Não, aqui não. Aqui também não tem nada ligado. Em nome de Jesus, essa interferência sai. Então, quando eu conheci o apóstolo Coraiola, eu fiz o que estava nas minhas mãos a fazer. Deus não quer que ninguém faça impossível. Isso é com Ele. Mas o possível. Então, eu entendi que era um tempo, que aquilo era um portal, que aquilo era uma oportunidade. Apóstolos, em menos de 6 meses que eu tinha me envolvido com o trabalho do Coraiola, Deus me impulsionou. Eu vou aqui ser exagerado, mas eu já fui em mais de 45 nações. O único lugar internacional que eu tinha conhecido e o meu ministério tinha chegado era na Argentina. Eu já tinha ido na Argentina, que vizinho, Paraguai. Eu já tinha ido na Bolívia. Mas depois que eu conheci o Coraiola, depois que eu me envolvi com o apóstolo Joel Enjo, depois que eu me envolvi com a torre do pastor Davi, eu fui impulsionado. Hoje eu ando menos, porque eu ainda me concentro em cuidar da igreja local. Estou me preparando. Eu queria ter deixado de pastorear com 50 anos, me faltou coragem, né? E medo de passar fome, né? Todo homem tem medo, não adianta rir que todo homem tem medo, né? Me projetei para 55, já estou quase fazendo 55, e agora já estou sentindo as friagens de novo, que dessa vez vai ao racha. Eu vou ter que cumprir o meu papel e o meu tempo de pastoreamento de igreja local. Eu posso não ter cumprido o meu papel, mas o meu tempo se encerrou. Mas através de algo como esse que o senhor está empenhado aqui, nessa tarefa de levantar essa torre de adoração, de intercessão, sentinelas, homens que vão tocar a trombeta. Por falar nisso, não me deixe esquecer. Eu quero levar minhas trombetas de prata para nós tocarmos. Não vou deixar mesmo. Olha, eu andei atrás delas uns 20 anos e consegui. E o meu sonho, por quê? Porque as trombetas de prata são justamente, elas fazem o papel da torre. Era alguém olhando para a nuvem, e quando a nuvem se movia, ele tocava a trombeta. O outro estava de olho naqueles levita. Um sacerdote olhando para a nuvem o tempo inteiro. Quando a nuvem se movia, ele tocava. Quando a nuvem parava, ele tocava. Mas alguém que representava o povo olhava para ele e anunciava para o povo. Então nós vamos ter algo que vai estar sempre olhando para a nuvem. E alguém que vai estar anunciando para a nossa nação. Esse é o papel de Cabralha. Esse é o papel do intercessor. Esse é o papel daquele que está na torre de vigia. Para anunciar, olha, alguém está vindo. É para nós nos preparar para uma festa ou é para nós nos preparar para uma guerra?
Então, eu sei que quem abraçar, investir, abençoar, vai receber benefícios com certeza. Eu quero ir, quero levar meus cordeiros. Os que estão indo comigo têm a obrigação de levar o cordeiro, porque não se pode chegar num lugar escolhido como esse, aonde nós temos a oportunidade de termos a nossa vida impactada. Olha, o que vai acontecer com pessoas, apóstolo Joel, através de Cabralha, isso aqui eu vou falar no temor do Senhor. Quem está ouvindo, eu vou falar no temor do Senhor. Muitas pessoas foram feridas pela igreja. Preste bastante atenção nisso. Não foram ações deles próprias, não foi atitude pessoal que os prendeu, que os parou, que os feriu. Mas a igreja feriu ministérios, a igreja feriu pessoas, a igreja feriu homens, feriu mulheres, travou chamados, travou ministérios. Essas pessoas hoje estão mancas, estão coxas, estão esquecidas, estão isoladas, não conseguem mais se levantar sozinho. O que aconteceu com Mefibosete, um homem que tinha promessas, um homem que tinha chamado, um homem que tinha a oportunidade de ser príncipe, não posso dizer que ele não teria uma chance, ele teria chance até de ser o rei da nação. Mas em um momento de batalha, em um momento em que a igreja não compreendeu o agir, feriu pessoas, a ama, que representa a igreja, tenta salvar Mefibosete e causa nele um alejume que vai prender ele por mais de 9 anos. Porque quando Davi manda chamar Mefibosete, foi aproximadamente 9 a 10 anos depois desta situação. Então ele estava com seus pés tortos, ele estava esquecido num lugar onde se chama terra sem pão, na casa de Maquir, que se chama lugar de aperto. Olha aonde a igreja colocou esse líder, aonde a igreja colocou esse príncipe. E quando eu vi o Senhor dizer assim, vai ser ativação de príncipes, eu entendi que muitas pessoas precisam abraçar esta obra, precisam se entregar a este princípio, estar envolvida neste princípio, porque Deus vai tirar pessoas da mesma condição em que estava Mefibosete, vai devolver a ele a condição de príncipe. Há um lugar vazio para muitas pessoas dessa nação que precisa ser preenchidos novamente. Um dia Saul percebeu que no redor da mesa estava sobrando uma cadeira. E ele pergunta para Jonatas, cadê o moço dessa cadeira aqui, não é Davi? Ele disse, oh, meu senhor, ele me pediu licença para ir em Judá, para oferecer a festa junto com a sua família. Nunca mais Davi voltou a sentar naquela cadeira. Porque um líder tirano, perseguidor, implacável, estava ferindo o príncipe Davi. Davi teve que sair, sua cadeira ficou vazia. Mas quando ele assumiu o trono, ele estabeleceu que outro príncipe viesse e ocupasse justamente aquela cadeira e disse, olha, a partir de hoje, você vai voltar a comer pão na mesa do rei todos os dias da sua vida. O pão é a palavra. Hoje pela manhã eu acordei lembrando do que o profeta Isaías disse. O Espírito do Senhor me acorda todas as manhãs, falando ao meu ouvido. Ele me dá uma boca erudita para levantar o caído e fortalecer aquele que não tem mais ânimo.
Deus está abrindo um portal que será uma boca profética sobre a nação, para despertar, para levantar, para devolver a condição de príncipes, de princesas, de homens e mulheres que foram feridos, primogênitos que vão voltar a atuar na unção, na dupla porção, homens e mulheres que vão ser ativados, que vão voltar para o seu campo e vão cumprir o propósito, homens que vão receber unção estabelecida diretamente do trono por causa do propósito. A unção é liberada sem quantia, é só tomar posse. Então eu estou acreditando muito e vou ver e vou testemunhar. E até, pastor, você está precisando correr? Olha, até quem anda devagar se cansa. Aleluia. Então, eu não estou parado, mas eu acredito que eu vou voltar de Cabralha com um ânimo maior. Quem estava andando vai correr, quem estava correndo vai voar. Eu estou crendo que está chegando o tempo da igreja ser transladada, aonde homens vão estar aqui, como nós estamos, e nós vamos, ao mesmo tempo, poder ir em outros lugares, fazer algo sobrenatural e voltar. Deus vai levantar os Filipes, vai levantar os Elias, que agora está aqui, mas a perseguição chegou, ele já está em outro lugar. Por isso Deus está estabelecendo essas torres, essas portas, esses portais, para que nós possamos ser alimentados. Então eu convido você, abençoa esta obra. Não olhe para a sua condição, porque Deus já nos deu. Todas as vezes que nós fazemos conta para devolver ao Senhor, nós estamos pecando. Segue seu coração, porque tudo aquilo que vier ao seu coração, faça, porque Deus há de nos abençoar. Abençoarei os que te abençoares, ó Cabralha. Em ti serão benditas todas as famílias do Brasil. Eu creio nisso. Eu já estou sendo beneficiado por ter o privilégio de ser amigo do apóstolo Joelson, né? Poder chamar ele de amigo, a apóstola Josiane, sua equipe aí de pastores, de auxiliares ministros do Bom Evangelho, que minha vida já foi beneficiada. Quando eu digo isso, eu sou testemunho. Essas torres me impulsionaram para o mundo. Mas eu que falo de prosperidade, falo de benefícios financeiros, princípios financeiros que nos traz benefícios. Sou rígido em fazer as coisas corretas. Depois que eu conheci o apóstolo Joelson e a apóstola Josiane, minha vida financeira melhorou. Estou ganhando dinheiro mais fácil do que antes. Estou trabalhando mais, é verdade. Mas Deus não disse que não era para trabalhar. Ele está procurando trabalhadores. A diferença é que quando você trabalha certo, no lugar certo, o benefício é certo. Dura trabalhar errado, no lugar errado, e ter o benefício incerto. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, não sei se o que as pessoas esperam, eu tenho uma grande expectativa. Deus está abrindo um dos maiores portais espirituais que esta nação já ativou. Olha que ela ficou descansando. Eu vou aqui falar uma conta, ela não é exata, mas ela pode ser calculada. Israel ficou 70 anos no cativeiro, porque 490 anos ela negligenciou o descanso. Deus começou a estabelecer o descanso sobre a nação, devolvendo o princípio shabático à igreja. E o apóstolo já é um praticante e é um ensinador do princípio do Shabat. Deus está abrindo. Ao invés de nós estarmos indo para o cativeiro, pelos 500 anos de não cumprimento do descanso dessa nação, Deus está sendo tão misericordioso que Ele está abrindo um portal de descanso para a nossa nação. Esse descanso não vai impedir que você trabalhe, que você sonhe, mas você não vai sofrer desânimo, fracasso, derrota. Você não vai voltar para trás. Pelo contrário, você vai ter vida. Você está aqui no interior, como eu estou no centro do Brasil, aqui no centro-oeste do Brasil,
e saber que existe uma porta jorrando a glória de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus sobre a nação, continuamente. Então, nós temos 3 formas de nos envolver com o reino de Deus. Indo, que é o caso do apóstolos, da equipe, de muitos pastores que estão à frente. Outros, intercedendo, que sempre também devemos estar com as nossas mãos estendidas para todos aqueles que estão de sentinela. E quem não está indo ou intercedendo, a maneira mais fácil de nos envolver é patrocinando, é investindo. Eu não conheço ninguém que investiu em um projeto de Deus que não foi surpreendido por Deus. Deus sempre vai nos surpreender. Então, Deus está abrindo uma oportunidade para o Brasil. Obrigado pela vida do apóstolo Joels, da apóstola Josiane, pelos pastores lá, o Kadosh, né, que eu tive o privilégio de conhecer, que o Kadosh vai ser um Obed-Edom, né? Ele já está lá no lugar, né? Ele já está no lugar da sentinela. Então, vai haver ali um jorrar de Deus para a nossa nação. A unção dobrada, a unção do primogênito vai começar a ser derramada sobre o Brasil. O Brasil ter uma igreja que tem a unção dobrada, a dupla porção. Nós temos promessas extraordinárias sobre o Brasil, do Brasil ser o celeiro de missionários, ser a primeira nação a ser avivada e derramar sobre as nações da terra. Deus está ajustando esse cumprimento. Agora Deus vai liberar, através da cidade esquecida, que foi deixada como as menores, Deus levantar e derramar uma dupla porção. Lembra que José tem a mesma, quase o currículo de Cabralha, né? Mas José saiu com Manassés e Benjamim. Eu faço paraxás para as pessoas, e quando chega na tribo de José, todos recebem a bênção de Manassés e Efraim. Não existe a bênção de Jacó, em Gênesis 49, para Manassés e Efraim. É a bênção de José, que cai para Efraim e Manassés. E hoje, como ela é ministrada? Hoje é as unções de Manassés e Efraim que recai sobre aqueles que são da tribo de José ou que nasceram nesse portal. O Brasil tem uma unção. Agora vai receber uma segunda porção, que vai vir através do primogênito, que é o centro, o portal que nós denominamos como Cabralha. Deus vai impactar nossa nação. Hein, bispo? O senhor citou desde o início aí José, né? E 2020, o senhor começou a colocar no nosso coração fazer algumas revisões. O senhor nos trouxe, na verdade, esse conhecimento, essa revelação sobre remissões, né? Nós começamos a fazer essas remissões. E uma das primeiras remissões que nós fizemos foi de uma terra de Israel, lá em BH. Chegamos a BH, na casa de uma missionária, nós estávamos falando sobre remissão em live, ela apresentou aqui um pote com a terra de Israel, e falou assim: apóstolo, o senhor precisa vir aqui em BH para fazer a remissão nessa terra. Eu confesso para o senhor que eu até falei com a minha amada, eu não tenho previsão para pisar em BH. 15 dias depois eu estava em BH. 15 dias depois eu estava em BH e nós ministramos lá o final de semana. Quando chegou na segunda-feira na ida, era o primeiro dia em tabernáculos. E ela preparou a tenda lá na área de serviço dela e preparou uma mesa para nós almoçarmos. E aí nós fizemos, além de estarmos em comunhão almoçando, nós fizemos ali o ato profético. E ali o Senhor falou comigo, porque o Senhor restauraria a genética judaica no Brasil. E o Senhor estaria estabelecendo a unção de José. Por quê? Porque Efraim e Manassés é a genética que é gerada fora da Terra Prometida. E essa genética ela precisa ser reativada. E o Senhor falou comigo que as riquezas que saíram do Brasil, foram roubadas do Brasil, elas voltariam. Mas primeiro, o Senhor teria que tirar o governo de Faraó de dentro da igreja.
estabeleceu o governo de José. E o senhor está desde o início falando, pontuando essa questão de José, né? E o senhor deu esse start, porque eu não entendi que a torre ela vai fazer parte dessa purificação. Essa purificação genética para a nação, esse restabelecimento, porque a genética é muito mais do que um conceito biológico, né? A genética tem a ver com o conceito espiritual a qual nós somos enxertados, né? A qual nós somos enxertados. Paulo fala que outrora éramos gentios, né? Então, quando o Senhor ele enxerta em nós essa genética, o Senhor falou muito claramente que o Brasil seria o Zafenat Panaia, o Ele que ia Salvador, sustentar o mundo, o Salvador do mundo. o Salvador do mundo. E o senhor está falando, e eu estou lembrando o senhor me remeteu a 2020. E de 2020 para cá nós temos feito o que o Senhor tem dado ordem, as direções, aos profetas da nação, fora da nação, aonde nós chegamos, nós colocamos essa palavra para os pastores, essa restauração genética, dessa restauração de princípios. Nós ficamos extremamente alegres, queridos. Quando eu conheci o bispo, tem 2 anos, né, bispo? Tem 2 anos, 3 anos. O bispo, com esse jeito delicado dele, né? Aí eu falei assim, ele falou comigo, vocês vão ministrar lá na minha terra. Eu falei, esse homem não vai chamar, não. E daqui a pouco ele já sacou a agenda, já colocou na agenda, eu falei assim, então tá bom, então vamos lá. E quando eu entendi que o Senhor faz parte disso, dessa restauração de princípios, como muitos que levantam essa bandeira santa, que levantam com seriedade essa bandeira santa, porque não é uma coisa, bicho, para a casa de oração, não é uma coisa para o Zoe, não é uma coisa para a escola, é algo que é muito maior, muito mais amplo. Eu não tenho condição, o Zoe não tem condição, o Zoe é o nosso ministério aqui congregacional. A casa de oração não tem condições de carregar um encargo desse, né, sozinho. Precisa de um mover na igreja. E eu entendo que a torre faz parte dessa reparação genética. Agora, o Senhor está desde o início e o Espírito está me trazendo aqui isso. Nós tivemos esse entendimento e entendemos que quando o Senhor ele já colocou no nosso coração, não foi no meu coração, era um projeto de Deus para essa nação. Eu tenho certeza que esse projeto já é fruto de oração de muitos santos que já oraram por essa terra, que já oraram por Cabralha, que já oraram pelo estabelecimento de um portal de oração naquela terra. E eu sei que, de fato, Deus ele já está cumprindo esse projeto. E nós precisamos. O senhor falou muito claramente dos benefícios de investir nisso, né? Aquela questão, eu sempre pergunto a Deus, o que é que o senhor quer? Eu aprendi a fazer essa oportunidade, essa oração com o apóstolo Coraiola, né? Assim, eu oro assim, qual o senhor quer? Qual o penhor que o senhor quer para eu estabelecer, para trazer essa bênção sobre mim? E graças a Deus, quando o Senhor fala comigo, às vezes, mesmo que às vezes seja salgadinho, né? Como o Senhor chegou lá lá na Torre do Apóstolo Coroiola e o Senhor deixou uma caminhonete lá, zerada. Às vezes o Senhor é bem salgado, mas existe uma resposta imediata nisso. Existe uma resposta imediata nisso. E o Senhor é um ofertante, o Senhor sabe muito bem o que é isso, o que é uma resposta de Deus para os projetos dele, né? Deixa eu colocar algo aqui que enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei. Em 2018, eu fui convidado para fazer uma parte de uma equipe do qual eu não me sentia habilitado. Eu cresci no ministério, na fé, ouvindo palavras proféticas, e muitas vezes eu ouvi profecias de que eu tinha as veias de ouro, os nervos de ouro. E eu zombei de profeta, eu ri de profeta quando falava isso para mim. E eu pensava, rapaz, o cara quer impressionar, aí o cara fala um negócio desse pra gente, né? Tá. Quando Deus está com pressa de fazer algo, ele começa 20 anos antes. Entende? Então, algo que está sendo estabelecido agora, que vai dar forma agora, vai ser visto agora, Deus está projetando isso há quanto tempo? Envolvendo pessoas.
Então, em 2018, eu fui convidado para ir em Machu Picchu, no Peru, e numa equipe de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não me enquadrava em nenhuma. E aí eu disse para o apóstolo Léo, falei, apóstolo, o senhor está levando a pessoa errada, eu não posso, não sou eu. Ele falou, não, Deus me disse que era para te levar. E aí eu fui. Não sabia onde eu me enquadrava, né? Porque eu não cabia em nenhum dos 5. Quando nós chegamos lá, nós chegamos um dia antes, deveríamos ir para Machu Picchu nas próximas 48 horas. Então nós passamos 24 horas em Cusco, onde nós recebemos um convite e aí eu paguei um turnê e nós fizemos um passeio sobre Cusco, que eu convido quem quer entender de batalha espiritual para a América Latina, para a América do Sul, deva conhecer Cusco, deva conhecer Machu Picchu, para você entender com quem você está batalhando, porque lá é um dos portais aonde o inimigo mais investiu neste continente. Aí, aquela noite eu sofri muito, muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Aí acordei com muitas dores e quando eu pedi oração, então o apóstolo João Galiza disse, olha, eu tive um sonho com o bispo, que 2 demônios muito grandes, em forma de índios, que lá ele é conhecido como Quericantia, vinham e me tomavam, cortavam a minha nuca e puxavam os fios de ouro do meu corpo, como as veias, como os nervos. Eu lembrei das palavras que eu tinha recebido. Logo em seguida, nós fizemos um ato profético na praça de Cusco. Deus tomou o apóstolo Léo, me entregou moedas de mais de 150 países, entre notas e moedas, bandeiras de, se eu não me engano, de umas 200 nações também, que representaria as nações, e uma ordem de Deus. Você está incumbido de ser o protetor das riquezas da América do Sul. Enquanto você for fiel na administração financeira, Deus guarda a nação, a riqueza da nação. Agora, quando o senhor disse que recebeu uma palavra que através de Cabralha, as riquezas que foram tiradas serão devolvidas, olha a minha ordem e olha por que Deus me levou em tantos lugares. E ainda tenho muitos lugares para ir. O primeiro dinheiro que voltou para a nossa nação foi devolvido do Peru. A ordem é que, aonde eu for, em qualquer lugar do mundo, eu não devo esquecer que quando eu passar diante de uma instituição financeira, um banco, ou de alguma empresa que possa estar ligada com o Brasil, que possa ter a possibilidade de ter evacuado riquezas daqui, eu levantar as minhas mãos e declarar que estas riquezas voltem. Na nossa viagem, nós fomos ainda à Colômbia, a Cuba, e quando nós voltamos, nós tivemos um pouso em Peru, em Lima, e lá nós íamos ficar umas 20 horas de espera. Então nós fomos para o shopping, e depois de estar cansado de estar no shopping, o apóstolo Léo disse, vamos dar uma volta? E nós, sem saber, saímos do shopping para andar um pouco. Quando nós estivéssemos cansados, nós pegaríamos um táxi e voltava para o aeroporto, para vir embora. Entramos numa avenida, apóstolo, que era assim, era um cassino, um banco, um cassino, um banco, um cassino, um cassino, um cassino, um banco, um cassino. Parece que todos os cassinos e os bancos do Peru estavam naquela avenida. Eu andei por umas 3 horas ou mais, com as mãos levantadas. Porque eu não dava 10 passos, havia. Porque o Brasil já perdeu muita riqueza através dos cassinos. E nós já perdemos muitas riquezas através de dinheiro desviados via banco. E eu levantei as minhas mãos e saí orando. Nós saímos do Peru em um dia, 2 dias depois nós estávamos no Brasil, foi preso o ex-presidente do Peru, que estava foragido há 11 anos,
E havia 11 anos que Deus tinha dado a ordem de fazer esse ato profético lá no Peru, a um pastor em São Paulo. Ele não conseguiu ir. Quando ele soube que nós estávamos indo, ele deu as moedas para a gente levar. Ele deu a ordem do que era para ser feito. E era para nós encontrarmos alguém lá que fosse fiel e entregar a ele esse ato profético para ele ser o guardião. Aqui na minha igreja, já havia, desde 2007, 2008, que o senhor esteve aqui, o senhor lembra que tinha 2 painéis de bandeira e uma bandeira de Israel. Quando eu coloquei essas bandeiras lá, esses 2 painéis, todo mundo vinha e perguntava, para que essas bandeiras, pastor? E eu, para não ficar dando explicação um por um, eu dizia, nós somos guardião, nós somos guardião, nós somos guardião. E pegou, para que nós somos guardião, é para orar. Então, naquele dia, nós não encontramos cristão em Cusco. Lá tem menos de 0,03% de cristãos em Cusco, no Peru. Nós não íamos achar um crente lá. E Deus me achou lá no meio da praça e disse, é você, o guardião. A primeira oração que eu fiz, caiu o primeiro pessoa a ser julgada por Deus, foi o ex-presidente do Peru, e foi o primeiro dinheiro que voltou para a nação na Operação Lava Jato. Em seguida, eu fui com o Coraiola para a Suíça. E lá ele me levou na CBF. Lá eu levantei as mãos. Foi a segunda notícia que eu escutei. Os brasileiros que estavam na CBF foram presos e o dinheiro foi devolvido para a nação. Eu nem sei contar para o senhor quantas notícias dessas eu ouvi de lugares aonde eu fui. Agora, quando o senhor disse Cabralha será o portal para as nações serem devolvidas, aí eu fico entendendo por que a gente foi se encontrar lá em Minas Gerais. Para depois o senhor estar aqui, depois eu ir no Espírito Santo, ter essas conexões. Deus, quando tem pressa, ele começa trabalhando muito tempo antes, unindo os propósitos. Eu tenho uma mensagem que eu falo do encontro de Abraão com Melquisedeque, que quando homens têm propósitos estabelecidos por Deus, Deus promove os encontros. Então, Cabralha será um ponto de encontro de homens e mulheres a qual Deus tem propósito com eles sobre a nação. E ao sermos abençoador, nós voltaremos abençoando a nossa nação. E eu estou numa expectativa de o que Deus vai fazer. Lembrando que Deus trabalha na simplicidade. Deus não trabalha no holofote. Então, se você quer abraçar a causa, você tem que ver Deus nas coisas simples e honrar enquanto as coisas são pequenas. Não desprezeis os começos. Não desprezeis o princípio. Ele é importante. É a hora em que eu posso crescer com o crescimento do propósito. Então Deus vai dar a oportunidade de levantar homens. Homens vão ficar grandes. Está escrito em Cântico dos Cânticos, ao capítulo 8, versículo 8. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã? Temos uma irmã chamada Cabralha. Temos uma torre de vigília, que ainda é pequena. Ela ainda não é vista, ela ainda não tem seios. O que faremos a esta nossa irmã? No dia em que for pedida em casamento, quando chegar a hora dela atuar, quando chegar o momento de Deus estabelecer sobre o Brasil, através deste portal, a bênção do Senhor, o que faremos com a nossa irmã? Se ela for um muro, nós edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu serei um muro e os seus seios como 2 torres. 2 torres. 2 torres. Assim tomei-me os olhos dela. Ei, lá é um lugar onde Deus vai estabelecer a dupla unção sobre o Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, eu quero fazer um convite a todos, né, dia 18 a 20 agora de abril, véspera
né, das datas de descobrimento, nós estaremos em Cabral. O Bispo Rinaldo vai estar lá, gente. Vocês querem conhecer esse homem ao vivo? Vocês vão lá para Cabral, né? Já tem uns mais de 200 ou 300 inscritos, só para presenciar o fórum online, que ainda vai ser lançado, né? O online ainda vai ser lançado. Então, mas de qualquer forma, você também pode cooperar. Porque, queridos, veja bem, eu falo mesmo. Para mim, eu não tenho coragem de fazer esse desafio, não. Porque para mim, os desafios são muito grandes. Mas quando é para o reino, eu não entro com temor. Eu entro com consciência que é algo para o Senhor e o Senhor paga a conta. E o Senhor paga a conta. Então, nós vamos estar... O nosso desafio inicial é de R$1 milhão. É de R$1 milhão. Para nós adquirirmos o terreno, já existe o terreno lá, que é um terreno onde a igreja ela tem já um ponto de oração. Só que esse terreno não é da igreja, esse terreno é um terreno que precisa ser adquirido. E precisamos iniciar, pelo menos. O apóstolo Corael falou que ele gastou 5 milhões lá na torre dele. Né? 5 milhões de reais na torre dele. E aqui para nós, cerca de US$1 milhão, né? Aqui para nós, eu não sei qual vai ser a conta final, nem faço ideia, mas eu sei que o desafio inicial agora é R$1 milhão, né? Para nós começarmos e já começarmos a construção da torre, pelo menos ambientar, para que nós possamos começar os propósitos de oração lá. O Senhor, eu sei, o Senhor está falando e confirmando na sua boca agora à tarde, Bispo, que o Senhor vai transicionar até o aspecto turístico de Cabral. O turismo de Cabral vai ser um turismo de oração de fé. O mundo vai vir aqui. O mundo vai vir para conhecer, para ver. Vai vir para conhecer o Pelourinho, vai vir para conhecer a Torre de Vigia. A Torre de Vigia. As portas da torre vão ser viradas para Israel. Glória. E nós queremos, eu estava falando com os meninos aí, o Márcio, que é arquiteto, o João, que eu quero, que como é o leste, né, e o sol bate, e a torre é bem de frente para a praia, você vê a praia. Então, as pessoas vão ver de longe a torre. Vai ser um farol para as nações. E eu creio que o Senhor vai atrair isso, Bispo. Atrair isso, né? Não para a honra e glória do nosso nome, não tem. Os nossos ossos vão se consumir e aquela torre vai estar lá representando o Brasil, representando as próximas gerações. As próximas gerações que desfrutarão disso também. Então, eu não vejo... Não há glória para o nosso nome. Papel de pais. A Bíblia diz, um homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. Deixa eu deixar uma palavra aqui. O apóstolo Coraiola gastou mais de 5 milhões, o projeto da torre aqui em Cuiabá do pastor Davi é de 7 milhões, entende? Isso não é o problema. O dinheiro não é o problema. O problema é as pessoas ouvirem a Deus e investirem para que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, os que vierem depois de nós, ter uma caminhada e um caminho reto. O tortuoso vai deixar de ser torto, o ondulado vai ser aplanado, para que os que vêm depois de nós não errem o caminho. O que investir agora não será benefício só para esta geração, será benefícios, porque um óleo vai ser derramado na nossa nação continuamente. Quanto mais tempo, mais esta unção vai estabelecer e vai alcançar os rincões da nossa nação. Vai alcançar da maior à menor congregação do nosso país. E vai ter um parente meu ou seu lá, ou sendo ministro ou sendo ministrados, recebendo desse benefício. Eu te abençoarei por 1000 gerações. Esta promessa está de pé para tudo aquilo que Deus tem propósito. E isso que foi levantado pelo propósito de Deus, porque homens não conseguem ter esses planos. Homens não conseguem ter esses pensamentos. Homens não conseguem abrir mão dos seus projetos pessoais e gastar a vida e gastar o tempo de lazer e de prazer, de descanso, investindo no reino de Deus. Simplesmente para fazer fama. Não. O nome do Senhor está sendo levantado. Um estandarte do Senhor. O pastor Marcelo deu uma palavra na nossa congregação e falou sobre o estandarte. Falou sobre a
bandeira. Apóstolo, que palavra extraordinária. Parece que eu me via dentro de uma guerra. Eu acho Você já não que... sabe mais, você já não sabe mais a direção que você está. Pronto. Então, quando aqueles soldados queriam um direcionamento, ele parava e procurava o seu estandarte. Então, eu disse, a porta vai estar voltada para Jerusalém. Ela vai reluzir, o sol vai bater nela e vai ser vista de muito longe. É um estandarte da nossa nação que está sendo levantada para que aqueles que estão sem direção, que estão sem orientação, que estão sem visão, poder ser ativados. Por quê? Porque tem alguém levantando a bandeira. O Senhor, a nossa bandeira, está sendo estabelecida sobre a nossa nação. Eu estou vibrando de ver o que Deus está fazendo na nossa nação. Sim, e nós estamos na expectativa de grandes coisas. O Senhor Amém. falou comigo essa semana, bispo, sobre um grande avivamento. Sobre um grande avivamento. Eu só peço ao Senhor para não me deixar fora disso, só isso. Mas, Senhor, eu quero beber dessa água. E eu sei que esse grande avivamento, eu já vi Deus fazendo muitas obras, já vi Deus avivando, mas muitos avivamentos que, até por a interferência humana, eles caem, né? Os avivamentos que por interferência humana, por falta de vigilância, por ciúme, por inveja, por ganância, os avivamentos caem. E, na verdade, hoje o Senhor, ele quer manter essa chama acesa. E nós cremos, veja bem, queridos, às vezes você pode até perguntar assim, mas o bispo, o apóstolo, estão falando aí de coisas, traindo para a igreja deles. Irmãos, daqui o Cabral, eu acho que dá uns 600 quilômetros da minha casa Cabral. Não é do nosso ministério. Nós não temos ministério próprio em Cabrávia. O bispo não tem ministério em Cabrávia. A congregação dele é do Mato Grosso. A minha congregação aqui em Vitória e algumas cidades do país, mas não temos congregação em Cabrávia. Não é para nós. Não vai levar o nosso nome. E nem é essa a intenção. A intenção é que seja para a glória do Senhor. E eu sei que o Senhor, ele vai fazer alguma coisa tremenda, um grande avivamento. E eu falo mesmo, como eu entendo que o dinheiro é sangue, né? O dinheiro é sangue, o dinheiro é a nossa vida. O bispo citou, né? A primeira coisa que nós fizemos quando nós lançamos já em Cabral, fomos semana anterior, 15 dias atrás, Cabral, 15 dias, eu acho. Gente, o tempo está passando, eu nem sei mais ou menos 15, 20 dias atrás. E lá em Cabral nós tivemos a reunião com o prefeito, e quando nós lançamos lá para a igreja, Efrata, que é a igreja do pastor Cadócio, da pastora Nayana, o projeto, a primeira coisa que eu fiz foi ofertar. Porque eu entendi que o sangue já está no altar. E a chama de Cabral, a chama dessa torre de intercessão do meu sangue já está lá, como o sangue de várias pessoas que já ofertaram. Você também tem a oportunidade de ofertar. Eu deixei a informação, você vai ter informação pelo WhatsApp. Você vai falar com a pastora Rayane, que ela vai te orientar sobre valores que você pode ofertar. Ah, não, apóstolo, eu quero ser o mantenedor da torre com R$ 20 por mês, com R$ 10 por mês, R$ 5 por mês. Você pode ser o mantenedor da torre também, porque nós vamos trazer logo em breve uma associação que vai sustentar essa torre, para não ter o nome de uma denominação, né? Mas ter uma associação que sustente essa torre, que movimente essa torre. E você pode ser dessas pessoas que você pode ofertar, pode orar, pode participar. Quem sabe Deus te tira de você dos quatro cantos do Brasil aí, leva para Cabral, bota sua tenda lá, mora lá e fica lá como guardião da torre juntamente com os nossos irmãos. E eu creio que Deus faz muita coisa. O bispo, o apóstolo Corael chegou para mim, tá pronto, daquele jeito aí, tá pronto para mudar para Cabral? Eu falei assim, apóstolo, se Deus mandar, eu vou, não tem problema não. Eu sei que Deus, ele tem os projetos deles que não são os nossos projetos, né? E 18 a 20, o bispo vai estar lá e eu quero já fazer um convite para o bispo aqui, né? Aqui na frente aqui, todas essas testemunhas, ainda é mais difícil dizer não, é mais difícil dizer não, para em janeiro você estar conosco de novo no retiro aqui da escola.
E, Ô, Jesus! e... Vai diminuir as inscrições, hein? Oi? Vai Tem, diminuir as tem inscrições. problema não, tem problema não. O senhor acha que vai diminuir. O povo é igual massa de pão, bispo. Quanto mais a gente bate, mais O cresce. meu, o meu pastor diz que crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais fica clara e mais fica firme. É verdade, é verdade. Mas Bispo, não é maldade, não, é ofício. é verdade. Eu, eu, Não, não, correção, né? eu, Trazer não, clareza para as pessoas. eu não sou mal. A verdade é que eu não dou conta de ser diferente. Mas eu amo as pessoas. A questão é que Deus. Eu não pedi para ser profeta, eu não pedi para ser pastor, eu era vaqueiro, né? Eu era boieiro. Um dia um apóstolo escreveu na minha Bíblia: esse aqui é o seu livro, Amós. Aí, estude Amós. E aí, na verdade, eu fico assim tentando ser mais, pelo menos mais educado, porque o que atrapalha a mensagem sou eu, né? A mensagem às vezes é de Deus. Aí, mas a intenção é que nós possamos nos apresentar sempre diante de Deus, sem reprovação. Esse é o objetivo e deve ser o objetivo de todo ministro da palavra, que ministra para levar as pessoas a se aproximar de Deus. Ainda que as pessoas se afastem do pregador, não pode se afastar da pregação. Então, a minha pregação tem que fazer você, ainda que não goste do pregador, passe a gostar da mensagem e daquele a quem enviou a mensagem. Esse é o meu objetivo. Gostar de mim é outros 500. Né? É outro problema. É outro problema. Mas, gente, quem conhece o bispo, eu acho que tudo parte da sinceridade, né? Tem muitas pessoas que são muito sofisticadas. Né? Na frente é uma coisa que enfeita, traz uma roupagem de comportamento, vamos dizer assim, adequada, né? Mas por trás não tem fruto, né? Não tem fruto, não tem um fruto que verdadeiramente possa fazer as pessoas olharem para ele e ser exemplo. Eu estava numa reunião aqui em Chapada dos Guimarães, há uns anos atrás, onde estava presente Valnício Milhomes, Neuza Antioque, Haroldo Cabarelos, Rony Chaves, esse time aí da América do Sul, que tinha um movimento apostólico no Brasil, que ele fracassou, infelizmente fracassou, porque Deus tinha estabelecido para fazer 7 conferências na nação. O senhor lembra disso? E na 5ª conferência, levaram um espiritualista, que até hoje eu ainda não consigo acreditar, só porque ele é um grande escritor, mas ele era, como que eu vou dizer, indefinido. Você fala de Cristo, mas não define quem você é. Quem fala de Cristo tem que ser cristão. Quem fala do Evangelho tem que viver o Evangelho. E agora, para atrair multidões, levaram esse grande palestrante, os maiores escritores aí do Brasil, para ministrar nessa conferência. Nesta conferência, levantou-se o profeta Dejair, lá de Mogi das Cruzes, e gritou sem microfone: essa conferência vai acabar, porque vocês não querem a simplicidade. Vocês estão em busca de estrela. Desde então, eu tenho cuidado até para vestir roupa. Um homem, porque está sendo usado por Deus, ou porque está prosperando, ele não é obrigado. Ele não tem que se vestir com grife. Ele não tem que se portar em ambientes de luxo. Ele não tem que viver aquilo que o mundo oferece como resultado de um trabalho. A aprovação de um homem de Deus e de uma mulher de Deus em todo o seu serviço é se as pessoas encontram neste homem a presença de Deus. Essa é a nossa glória. É a glória do homem. É Deus ser glorificado através da nossa vida. Não, mas aí as pessoas às vezes lutam por outro propósito. E nesta época Deus falou comigo que ele estaria abatendo
essa liderança nacional que estava estrelada. E ia começar a levantar aqui e ali homens e mulheres que nunca eu tinha ouvido falar, que nunca tinham seus nomes na mídia, na internet. E esses homens começariam um novo movimento, um novo mover, não movimento, um novo mover no Brasil. Aí, quando eu observo, o Senhor fala assim, Deus falou comigo sobre algo. Daqui a pouco eu escuto lá no outro extremo, alguém que está falando a mesma sintonia. Deus está levantando pessoas com simplicidades, mas que estão ouvindo o céu. E todos caminhando para uma mesma direção, para se cumprir um propósito. Então, quando Deus tem propósito e vai usar homens, Deus promove os encontros desses homens. Então, Cabralha vai ser um ponto de convergência, onde muitos encontros vão acontecer. E a pessoa vai dizer, ó, depois que eu participei aqui, depois que eu pisei aqui, depois que eu fui ministrado aqui, algo sobrenatural aconteceu, destravou, cresceu, abundou. Posições no mundo espiritual sendo devolvidas. Príncipes voltando a estar no lugar de autoridade. Isso é o movimento que Deus está trazendo, o portal que Deus está trazendo através de Cabralha. E eu tenho falado isso, bispo, e ter repetido, né? Nós fizemos logo, acho que foi antes ou depois que eu estive em Cabralha agora, né? E fiz lá essa primeira parte, eu tive uma reunião com os nossos filhos da aliança nossa aqui, os nossos filhos espirituais, os pastores, apóstolos, bispos, que a gente coopera aí com eles, né? Cobrindo. E enquanto eu estava na live ali pelo Meet, eu vi a face das pessoas e o Senhor falou comigo, eu vou ativá-los. Eu vou ativá-los. Eu vou ativá-los. Isso me incomodou, no bom sentido, a live toda. E eu virei para eles e falei assim, olha, eu entendo esse nível de ativação. Eu entendo o que o senhor vai fazer. E eu dei um alerta para eles. Entrem nesse projeto. O senhor sabe que o senhor é pai de pastores, o senhor é pai de líderes, o senhor é um pai da nação. E o senhor sabe que o pai, ele aconselha, né? Ele aconselha. O pai amoroso, ele aconselha e coloca na direção. Se a pessoa vai, é outro negócio, né? Mas ele vai e coloca na direção. Então, o Senhor vai ativar pessoas, ministérios pessoais, ministérios denominacionais. O Senhor vai trazer essa vestimenta de ativação e as pessoas vão ver. Eu creio nisso, as pessoas vão começar a ver. Como o senhor mesmo já declarou aí, eu já estou vendo mudança na minha vida através do que o senhor colocou no coração Cabral. Desde o ano passado do Reserva da Primogenitura, eu estava orando ao Senhor, Senhor, qual a tua vontade para 2025? Porque é muito fácil você chegar e falar assim, vamos lá fazer um trabalho, né? Mas qual o objetivo, qual a função, o que vai deixar desse trabalho? Né? Porque hoje, bispo, o senhor sabe bem disso, é muito difícil quando nós vamos em igrejas ministrar e depois você sai e o povo já está entulhando o poço, né? É que as pessoas procuram resultados e não trabalham por deixar legado, né? Uhum. O que vai permanecer aqui e nós chegarmos diante do tribunal de Cristo é o legado que nós produzimos e não o resultado. Uhum. Então as pessoas trabalham para ser visto. Há pouco eu falava com alguém na mesa da minha casa que a maioria dos administradores públicos, eles não gostam de trabalhar com esgoto, fazer a distribuição da limpeza da cidade, a colocar o encanamento de água ou a limpeza do esgoto. Por quê? Eles pintam meio fio, mas não colocam a obra sanitária corretamente. Por quê? Porque não é visto. E, infelizmente, muita gente que abraçou o ministério como fonte de renda trabalha por resultado, trabalha por império. Quando um homem abraça o ministério por ofício, por chamado, por saber que ele é bom em uma área, mas não pode atuar porque Deus o trouxe para o sacerdócio, então esses homens trabalham por legado. E isso não importa o resultado, a gente continua guerreando.
Eu estou construindo uma arca, não importa quantas pessoas estão de acordo, não importa quantas pessoas vão entrar na arca. Eu tenho um propósito, um legado. Eu vou entrar nesta arca. Mas depois que o mundo é destruído e não conseguem se salvar pela arca, agora vão reconhecer e dizer, olha, ele era um pregador de justiça, um pregoeiro de justiça. Alguém que não faz por fama, faz por devoção. Então, eu acredito que Deus tem muitos homens como o senhor, como o seu ministério, que trabalham por devoção. O senhor tem profissão, o senhor já me contou, o senhor tem formação, né? Eu não, eu sou quase índio aqui no Mato Grosso, né? E Ô, Senhor. se eu não viver do altar, é capaz de eu ter que pegar uma enxada, né? Então, mas aquilo que eu estou fazendo, que eu não estou esperando ver o resultado. Eu tenho um legado, eu sei o que Deus me ordenou fazer. Não precisa dos homens aprovarem. Os homens podem ser participantes e juntos serem abençoados, mas jamais será a aprovação dos homens. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Alguém que colocou a reconstrução de Jerusalém, ele começou colocando a primeira pedra, colocando o primeiro tijolo, colocando a primeira massa. Mas Jerusalém foi restaurada porque era um legado, era um propósito de Deus. E Deus vai estabelecer. Deus está fazendo e irá fazer ainda muitas coisas grandes através da vida de vocês. E eu quero pelo menos estar perto, né? Eu quero ficar com uma mulher cananeia. Que é isso? Não precisa pôr na mesa, não. A migalha já satisfaz, já. O senhor vai ser pedra fundamental dessa torre. Para com isso. Ó, Bispo, eu quero agradecer o senhor. Quero agradecer como tenho sido sempre grato por sua vida. Tá certo? É uma honra. Às vezes o senhor fala que Deus constrange, eu fico constrangido de andar perto do senhor. Louvo a Deus porque o senhor trouxe. Há muito tempo eu tenho orado, Senhor, traga pessoas que tenham uma conexão pura com a gente, né? Não é uma conexão de interesse, né? Não é uma conexão voltada para o que eu posso dar para o Senhor, o que o Senhor pode dar para mim. Não é esse tipo de conexão. E automaticamente nós nos abençoamos assim mesmo. Abençoamos, nós vemos o crescimento, tanto um quanto o outro, porque eu tenho uma parábola, né, de um fazendeiro que ele comprou as melhores sementes de milho para a plantação dele. E ele serviu, né, os fazendeiros vizinhos com as mesmas sementes. E o filho dele perguntou, pai, por que o senhor entregou essas sementes para os fazendeiros vizinhos? Ele falou assim, meu filho, porque a abelha não discerne cerca. A abelha que poliniza aqui, ela poliniza no vizinho. Eu preciso dela. Eu preciso que a plantação do vizinho seja tão boa que com a minha, porque senão vai contaminar. Então, você servir para o crescimento do outro, Amém. Sabendo que a chama do outro vai ajudar a sua manter acesa e assim por diante, e uma coisa assim, porque honra é um caminho de duas vias, né? Nunca tem honra de uma via só, e a gente sempre busca, Deus está trazendo pessoas, e o Senhor é a resposta de Deus para a gente também. Conexões têm que ter compreensão. Deuteronômio 18 diz, quando um levita sair de sua terra e for a uma outra cidade e lá servir, sirva com inteireza de coração. Então, as conexões, as alianças que são sinceras, é quando as pessoas estão dispostas a servir os outros. Saber que Deus me chamou para ser abençoador e não sugadores. Então, nós estamos cheios de homens que falam bonitos, que têm uma oratória linda, estratégias tremendas, mas eles são sugadores. Eles não são abençoadores. Eles saem de suas casas preocupados, sempre angustiados com quanto eles vão trazer a mais. E eu tenho algo comigo. Eu não posso voltar para casa trazendo mais do que eu levei. Deus não aceita isso. Então, eu saio para derramar. Se eu não derramar, aí parece que eu não cumpri a missão. Aí, isso é por causa do entendimento, é a mente da gente. Inteireza de coração. Quem vai deixar um legado está aqui para se gastar e deixar ser gastado.
não para benefício. O benefício vem na minha casa, sentadinho igual eu estou aqui, fazendo apenas a minha devoção com Deus, o meu assócio com Deus pela madrugada, o meu assócio com Deus aqui, boca no chão, aqui no meu escritório. Quando a coisa está pesada, eu vou lá para o fundo do quintal, onde os cachorros fazem cocô e põem a cara no chão mesmo. Lá Deus me sustenta, lá Deus me paga, lá Deus me cura, lá Deus me reativa, lá Deus me reanima. Eu não preciso sair da minha casa para ser abençoado. Eu saio da minha casa para abençoar. Quando homens têm esse entendimento, a gente se torna bênção para a igreja. Mas, infelizmente, Deus vai ter que levantar homens com interesse de coração para desalojar os interesseiros, os gananciosos. Mas Deus está fazendo. Amém. Amém. Bispo, eu agradeço. Eu deixei aqui um telefone para informações para você. 27 988 63 9662, da pastora Rayane. Se você quer ser um contribuinte, se você quer ajudar, se você quer fazer sua contribuição, sua oferta, seja um touro, seja um cordeiro, seja uma boiada, né? Seja um pardal, seja uma pombinha, seja uma rolinha, você tem a oportunidade, mas faça segundo o que Deus colocar no seu coração. Você não vai se arrepender. É verdade. O bispo mais ainda, mas eu tenho experimentado o que é ofertar, e escolher o altar a qual eu vou ofertar. O que ativa e santifica a oferta não é o dinheiro, mas é o altar. E o altar que nós tocamos, nós participamos daquela bênção. E eu tenho a alegria de ser um dos primiciantes na vida do bispo já há algum tempo. Eu não tenho medo de falar isso, porque eu sei que, rapaz, o negócio é bom. O negócio é bom. A gente é um dos primicistas na vida do bispo. Eu sei que Deus ele tem ativado, né? E hoje, bispo, agora no Ano Novo das Aves, eu tive a honra de primiciar a primeira vez em Israel. O senhor me passou lá o contato do Rabino. Conseguiu falar com ele? Consegui falar com ele e levei a primícia do ano para ele. Agora eu vou fazer a primícia mensal, né? Eu fiz a primícia de todo ano, juntei a primícia todo ano, entreguei agora no Ano Novo das Aves. Agora eu vou fazer a primícia mensal. Assim como a gente primicia na vida do meu apóstolo, a sua vida, nós vamos primiciar em Israel também, porque nós entendemos que as primícias elas têm que subir sempre, né? Então, eu sei que o tempo está se esgotando. Quanto a uma experiência, o senhor falou que Deus levou o senhor em BH para fazer um ato com a terra de Israel, né? Eu tinha estudado e acredito que poucos homens no Brasil sabem falar sobre o Shemitah, sobre o jubileu. E eu escrevi sobre isso. Não editei ainda, escrevi, ensinei. E quando eu quis passar isso para frente, eu disse, Deus, eu não poderia jamais ensinar isso sem cumprir essa mitzvah, sem cumprir esse mandamento. Como eu vou fazer? Como é que eu vou descansar a terra? Como eu vou ensinar a descansar a terra se eu não tenho uma terra para descansar? Do nada eu recebi um e-mail. Esse e-mail era de uma associação israelita, do qual eles ofereciam para judeus que estavam fora do Brasil a oportunidade de você comprar a partir de 1 metro quadrado de terra, entende? E ter em Israel 1 metro quadrado de terra para que no Shemitah essa terra pudesse descansar. Então eu comprei na época, tenho lá, daqui uns anos eu tenho que renovar, né, que já tá na metade do ciclo, né, que eu comprei. Paguei $600 para manutenção do terreno, para alguém cuidar lá para mim por 7 anos, e no 7º ano é uma horta, nesta horta não vai se plantar nada, no meu pedaço, para que eu pudesse ter a autoridade para ensinar sobre o descanso da terra. Olha como Deus faz as coisas, Deus não quebra princípio. Então tem muita gente ensinando o que ele nunca praticou, o que ele nunca ensinou. O senhor acha que não, mas olha a experiência que o senhor tem no ministério e o senhor ter a humildade de mensalmente ofertar na minha vida uma primícia. O senhor não tem ideia do tremor que eu fico com esse recurso que chega na minha mão. Porque eu sei o que isso pode fazer na sua vida
pelo benefício correto. E o que isso pode fazer na minha vida se eu não tratar isso com retidão. Então, Deus é zeloso, por isso ele deixou os princípios. Os princípios são o mínimo no reino para que alguém possa se tornar grande. Quem não cumpre princípio não é fiel no mínimo. O mínimo se começa pela observância de um princípio. Não é pelo tamanho da oferta que você faz, do resultado. É se você cumpre princípio. Quem cumpre princípio, Deus coloca em lugares altos. Quem é fiel no mínimo, sobre o muito, eu colocarei. Isso aqui não era para qualquer um, não devia nem estar falando isso aqui abertamente, porque tem um bando de gente que não tem compromisso com o reino, que pega essas chaves e aí eles são beneficiados. Porque se você compreender e entender, Deus é obrigado a nos abençoar. Por isso ele disse, eu falarei por lábios gaguejantes, para tartamugos, para que vendo não veja e ouvindo não compreenda, eu tenho que salvar. Quem cumpre princípio, apóstolo, é pessoas que têm fidelidade no mínimo. E todo princípio vai te colocar num lugar grande. Amém. Amém, bispo. Muito obrigado, bispo. Deus abençoe o senhor. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Vai ficar gravado aí no Instagram, também vai para o YouTube depois dessa live. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas. O Senhor já tem feito grandes coisas. E o projeto de Deus, como eu tenho falado, esse projeto não é meu, esse projeto não é da Efratas, esse projeto não é do Zoe, não é da Efcol, mas esse projeto saiu do coração de Deus há muito tempo. Ele só se fez conhecer esse projeto agora no nosso coração. Verdade. E nós falamos assim, vamos pegar esse desafio, né? Vamos entrar nessa guerra. E eu louvo a Deus porque o Senhor é bom o tempo todo. E eu pedi que o Senhor fizesse uma oração, orasse, abençoasse. Lembrando, dia 18 a 20 de abril. Você tem um compromisso lá em Cabrais, se você não puder estar presente. Porque 18 a 20 de abril, querido, nós temos essa data como limite para nós entregarmos lá, para nós negociarmos o terreno. Que está, nós pagamos esse terreno à vista, né? E já partimos para a construção da torre, né? Que é o foco maior. Amém, bispo? O senhor pode orar? Amém. Agradecer? Pai, no nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor libere anjos que trabalhem em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Visionando, Senhor, o cumprimento do propósito pela visão que o Senhor entregou a este homem de Deus, que é estabelecer este lugar, essa torre, esse portal em Cabralha. Que os céus estejam agindo e encontrando conexões com homens que vão corresponder, mulheres que vão corresponder e vão agir segundo a necessidade e a vontade do Senhor. Anjos de Deus, seja estabelecido sobre o Brasil a unção que vai fluir desta cidade, em nome de Jesus. Assim eu abençoo aqueles que vão abraçar, que vão investir, que vão, Senhor, se conectar, que vão ouvir e vão atender o chamado do Senhor para esta tarefa, da qual nós vamos deixar um legado para esta nação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, bispo. Um beijo, senhor. À disposição. Manda um beijo para a Patrícia. Shalom, shalom. Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.